dia, senhoras vereadoras, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos os funcionários da casa e todos que nos assistem aqui pela TV ou nos ouvem pela rádio. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui devido ao noticiário dos últimos dias com relação ao caso Manha Bosco e a atuação do município na defesa dos interesses do município de Caxias do Sul. Queria dizer inicialmente que a atuação da Procuradoria do município de Caxias do Sul, em nenhum momento, ela obsta a qualquer tipo de aproximação ou de acordo que venha a ocorrer entre os autores da ação, a família e o município. Inclusive, o senhor prefeito tem dito que em breve estará recebendo de forma política a família para um possível entendimento. Mas nós, da Procuradoria, precisamos olhar sobre a ótica jurídica e interpor todos os recursos possíveis à presente ação, né? Eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem todo o histórico do caso Manha Bosco. Ele se dá início lá na década de 60. Então, é uma ação que já tem uma longa vida, né, aqui de debates. Muitas administrações já passaram, já trabalharam nesse caso, e hoje ela se encontra no ponto que eu vou explanar para vocês. Então, em 1966, ocorreu uma escritura pública, né, de doação da área pela família, Manha Bosco, ao município de Caxias do Sul. Como o objeto pelo qual foi doado não foi executado, em 1982, na década de 80, houve uma ação judicial, né, dos autores da família contra o município de Caxias do Sul. E lá se pleiteava, então, a indenização correspondente à área que foi doada. Em 1982 ainda, né, então foi feita uma escritura pública de doação, uma escritura pública de resilição da doação, devolução do imóvel para a família. Muitos vão dizer que essa doação deveria ter passado pela Câmara de Vereadores com legislação aprovando. No entanto, aquele tempo não estava em vigor a Constituição de 88. Nós vivíamos sob a égide de uma outra Constituição da década de 60 também. E, à época, foi entendido, então, que essa escritura pública, devolvendo o imóvel e dando quitação a toda e qualquer pretensão jurídica, bastasse. Mas, como se viu, não bastou. Em 1983, né, foram feitas várias tentativas, todas elas frustradas, com auxílio, inclusive, do município de Caxias do Sul, para desocupação daquela área. Em 1983, então, os autores eles entraram com uma ação reivindicatória. Estou reivindicando, então, aquela área que é minha, mas contra os invasores. À época, aquelas pessoas que se apossaram lá do terreno. Em 83 isso, tá? Em 1990 foi realizada uma inspeção judicial para verificar quem estava lá e o que havia à época. E sim, foi constatado que haviam ruas, foi constatado que havia canalização de água, foi constatado que havia energia elétrica. No entanto, embora, e isso é um detalhe, embora houvesse parte que o município, sim, estava apossado lá, como as ruas, a parte que o Estado devia à época foi esquecida, porque a CE, à época, era do Estado. Mas, enfim, nós não estamos aqui fazendo essa explanação para fins, né, de encontrar. A situação, ela é hoje a que se encontra, e é isso que nos interessa. Em 1993, houve uma sentença nesse processo, tá, ante a imprecisão do que a inspeção judicial se deu. Em 1994, foi cassada a sentença, tá, o acordo cassando a sentença. Em 96, tá, teve um despacho que incluiu o município de Caxias do Sul, mas apenas como responsável pela área
a que ele havia se apossado: as ruas, a canalização de água. Então, vejam, aqui já tem um detalhe processual importante, que o município vem desde então tentando se defender sobre isso, tá? Então, inclusive, está aqui à disposição, e eu convido qualquer um, todos os vereadores, desculpe a expressão, todos os vereadores e todas as vereadoras que quiserem ter acesso ao processo, ele é público, podem comparecer à Procuradoria, eu atenderei com o maior prazer a todos, né? Então, no despacho dizia, apenas a parte que o município exerce a posse. Então, em 96, houve a citação do município, o município passou a ser parte, e houve a contestação do processo. Em 97, a sentença daquele processo foi de improcedência, tá? Por quê? Porque o município não configurava como parte no processo lá em 1982. E aí, a sentença foi nesse sentido. Em 2000, tá? Eles fizeram a apelação, houve um acórdão que foi mantida a sentença por maioria, tá? E houve um voto divergente, um voto que divergiu, porque era maioria, 2 votaram a favor, 1 divergiu, né? Houve um voto divergente, dizendo, olha, o município tem alguma, né, responsabilidade nessa situação. E aí, o MP entrou com embargos de divergência em 2001, né, incluindo aqui o município, diante daquele voto de divergência que teve. Tá? 2001, então, os embargos foram aí julgados. 2002, convertido o julgamento em diligência para intimar o município da sentença proferida nos atos subsequentes. 2002, embargos de divergência foram acolhidos para reintegração. Em vez de reintegração, como não dava mais para reintegrar aquela área, então ela foi convertida em indenização. Né? 2006, o município de Caxias do Sul entrou com recurso especial. Nesse recurso especial, o ex-ministro Ilmar Galvão, contratado por inexigibilidade de licitação, já atuou nesse processo, em 2006. 2009, houve o trânsito em julgado desse processo. Né? Trânsito em julgado significa, do processo originário não tem mais recurso. 2010, o ex-ministro Ilmar Galvão foi contratado pelo município, então já houve uma contratação lá atrás por inexigibilidade, para atuação aqui e para atuação na propositura da ação rescisória 2010, a contratação por inexigibilidade. Essa ação rescisória que hoje estamos falando, que tinha o prazo aberto até o dia 12, sexta-feira da semana passada, ela está em tramitação e o prazo aberto era de embargos, né, porque o município tem perdido os seus recursos no STJ. Paralelo a isso, tem uma outra ação de 2013 que foi ajuizada, que é a execução. Porque eles ganharam a ação. Eles estavam executando aquilo que eles ganharam. E essa ação também, desde 2013, e o município, né, para trazer já o meu tempo quase que acabando, o município de Caxias do Sul perdeu no STJ, ingressou com recurso extraordinário para o STF. Esse recurso extraordinário ele não teve seguimento. O município, uma vez negado o seguimento, ingressou com agravo interno para que ele subisse, né, e ainda não foi julgado lá no STF. Pois bem, o nosso governo, ele iniciou no dia 1º de janeiro, como todos os senhores e as senhoras tomaram posse, mas efetivamente nosso primeiro dia de trabalho foi dia 4. E esse prazo já estava em aberto, suspenso em virtude, né, da suspensão dos prazos processuais até 20 de janeiro,
no STJ e no STF até o dia 1º de fevereiro. Portanto, nosso prazo foi até o dia 12. Né? Houve, por parte da administração, de minha parte, por parte do prefeito, né, uma conversa no sentido de que nós precisamos ter uma representação para equilibrar as forças nesse processo. A outra parte tem um escritório em Brasília contratado. Está desproporcional, e isso não é demérito nenhum para a nossa Procuradoria. A nossa Procuradoria tem atuado e vai continuar atuando em todos os processos com profissionais de altíssima capacidade. Mas nós precisamos, por quê? Porque na fase que está este processo em andamento, e com poucos recursos possíveis, recursos processuais, a nossa intenção é levar o julgamento desses embargos não lá na turma, mas para o pleno do STJ. Para nós sairmos daquele julgamento viciado na turma e levar lá para os 33 ministros fazerem esse julgamento. Isso requer, senhores e senhoras, uma atuação direta lá em Brasília. Isso requer fazer memoriais, marcar audiência com cada um dos ministros, levar a eles um processo que tem mais de 2.000 páginas, pontuar aonde está a incongruência da decisão, por que o município não pode ser condenado a todo esse valor, a essa indenização. Diante disso, eu convoquei, porque dentro da Procuradoria há uma comissão de procuradores de carreira responsável por esse caso. E foi convocado e dito a eles, a intenção é essa. Qual a opinião de vocês? A opinião foi unânime. Precisamos ter uma representação em Brasília, de um escritório especializado. E a inexigibilidade de licitação, ela se dá pelo notório saber. O ministro José Delgado tem 43 anos de profissão. Alguém disse na imprensa que ele já está velho. Eu não aceito. A pessoa tem mais experiência. Jamais, todos nós seremos um dia idoso. Respeito com os idosos. E ele é um ministro que teve a sua atuação no STJ, e agora continua atuando. O currículo dele tem mais de 50 páginas. Então, isso, né, nos dá a clareza de que a contratação é o profissional ideal. Como eu disse, toda essa tratativa, ela se iniciou tardiamente, porque o período até 20 de janeiro estavam todo mundo de férias, difícil de Brasília, de fazer esse contato. Então, nós o contatamos, começamos no dia 18 de janeiro, tá? Só que, de 18 de janeiro até 12 de fevereiro, que era o nosso prazo, e o ministro, quando nós mostramos a ele que o processo é público, entrar no EPROC do STJ, o processo todo ele é público, ele disse que a atuação dele se daria no sentido de que se ele já pudesse interpor os embargos. Porque se esses embargos forem perdidos, diminui a chance dele de levar para o pleno. Então, diante disso, a contratação ela se deu, sim, tenho todos os e-mails que vão ser juntados à ação proposta no Judiciário, demonstrando que a negociação começou no dia 18, tá? E ela terminou porque nós não poderíamos deixar passar o dia 12 para outorgar uma procuração. Então, nós tivemos o contrato, e até alguém me questionou, mas vocês estão com ideia de contratar alguém? Digo, estamos. Mas enquanto o contrato não for firmado, enquanto todos os documentos não chegarem à Procuradoria, não temos como fazer a contratação. A contratação se deu no dia 11, o contrato assinado, os embargos foram propostos já pelo ministro no dia 12. Tá? 11 segundos. A contratação dele,
ela não se dá somente para ação rescisória. Mais 2 minutos, tolerância. A contratação dele não se dá só para ação rescisória. A atuação do ministro se dá para ação rescisória e ação de execução que está tramitando. E não é só para esse ato, é para este e todos os atos futuros dessas duas ações que o município é réu. Além disso, houve um pedido, e foi acolhido da Procuradoria, que a Procuradoria não fosse excluída de ter acesso aos autos. E a Procuradoria continua tendo acesso aos autos. Então, nós estamos trabalhando, né, estamos cuidando, a atuação é do ministro, é dele, pessoal, tanto que os embargos os senhores podem consultar lá no site do STJ, é dele, e a atuação na ação de execução se dará quando, né, houver a movimentação do processo de execução. E daí para diante, levar a discussão desses dois processos para o STF. Nós sairmos do STJ, nós começarmos a discutir questões constitucionais em relação a esse processo. Por fim, eu não estou dizendo que a família não merece a indenização. Não, o que nós estamos discutindo no processo é quem deve pagar a indenização. E eu, como procurador-geral, tenho certezas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estou aqui para defender os interesses do município. Muito obrigado. E aberto a perguntas. Aberto. Peço a fala, senhor presidente. Vereador Lucas. Depois, vereador, por gentileza. Só uma... Peço a palavra. Desculpe. As nossas manifestações, elas vão ser respondidas. Sim, ele tem 5 minutos obrigado. Depois para a réplica. Então, eu tenho duas perguntas a fazer ao nosso procurador. Primeiro, agradecer a sua visita. Nós não sabíamos, né? Acho que se tivesse sido comunicado que o senhor estaria aqui, nós poderíamos ter nos preparado e essa conversa poderia ser ainda melhor. Mas, sobre os meus questionamentos, duas, né? Acho importante para as pessoas que nos assistem, para os cidadãos caxienses, de que eles tenham elementos e saibam de forma bem didática, né? Porque o senhor, como procurador, utiliza termos que são da área do direito, logicamente, e a população tem dificuldade, muitas vezes, em compreender. O que nós sabemos, o que a cidade sabe, é dessa ação com um montante estratosférico, uma comunidade muito antiga que está lá e que também está angustiada em razão disso, né? Os moradores lá do 1º de maio, saudar a presidente da AMOB do 1º de maio, a Ilves, né? Uma lutadora muito antiga daquela comunidade, e, enfim, né? Um problema que a cidade vai ter que resolver. Mas as perguntas que eu tenho é sobre o mérito e sobre o que o senhor nos apresentou. A primeira delas é, objetivamente, de forma didática, a partir dessa contratação por inexigibilidade, acho que é esse o termo, né? Se existem recursos cabíveis diante dessa fase do processo, de quais são esses recursos e de que forma eles impactam, né, na vida da nossa cidade. Assim, didaticamente, que o senhor pudesse enumerar e apresentá-los. E, segundo, o senhor justificou os custos dessa banca pelo notório saber. A minha pergunta é, em que se baseia os parâmetros desses custos apresentados pela banca? Porque, né, foi dispensada a licitação nessa justificativa, mas diante de um tempo de crise, de contenção de gastos, em que se justifica contratar uma banca, sendo que os custos processuais, se nós fôssemos avaliar pelo que estabelece a OAB, seria infinitamente menor. Então, se o senhor pudesse responder esses meus questionamentos, eu lhe agradeço, e de preferência com uma linguagem didática, para que nós, que não somos da área do direito, e os cidadãos também possam compreender. Muito obrigado. Ok, vereador. Desculpa. Fiuza.
Obrigado. Primeiramente, agradecer ao procurador Adriano Taca, também aqui junto com ele, o nosso procurador Felipe, procurador de carreira, acompanhando também o procurador Taca. É importante a visita da Vossa Excelência aqui nessa casa, até porque fomos também questionados por muitas pessoas, fomos até questionados por muitas pessoas se nós, parlamentares, iríamos trazer à tona essa discussão a respeito desta contratação desse escritório de advocacia para defender, então, o nosso município de Caxias do Sul. Então, nós sabemos o quanto foi importante também, procurador Felipe, na sua época, juntamente com alguns colegas, a ida de vocês em Brasília para também defender esta situação, e nós sabemos que, infelizmente, esse tipo de processo, esse tipo de situação que ocorre, infelizmente, tem demonstrado uma situação de amorosidade, infelizmente, no quesito, no andamento, desde lá de 1900, antigamente, no ditado popular, que se foi se estendendo e chegou, infelizmente, nesse resultado. Mas também eu queria ressaltar aqui, procurador, no quesito de que quando, então, por sua vez, a universidade achou por bem que ali não seria o melhor local para que viesse fazer, então, as suas construções e estruturas, foi devolvida para o município, e a qual o município, então, devolveu para a família, e a família, por sua vez, aceitou esse terreno, esta área, já sabendo que já tinha moradores em cima. Então, é preciso a gente colocar isso para que as pessoas também consigam compreender, por mais que a gente saiba a dificuldade que existe das pessoas obterem uma moradia, de não terem propostas habitacionais devidas para pessoas de vulnerabilidade social, a qual quero sempre aqui fazer a defesa, mas também de entender que depois de muitos anos, a família consegue trazer, então, o município para o polo passivo do processo, a qual está aí a situação a ser discutida, e o que nós precisamos aqui entender, e cabe a cada um dos vereadores que aqui estarão também fazendo os questionamentos e perguntas a Vossa Excelência, mas da gente entender também do quanto é de extrema responsabilidade também de pessoas que tenham suas áreas, seus terrenos, de poderem também ter o cuidado para que depois não aconteça o que está acontecendo aqui neste processo Manhã Bosco. Muito obrigado e parabéns pela sua visita aqui nessa casa. Peço a palavra, vereador presidente. Cadore. Inicialmente, parabenizar o procurador Taca, o procurador Felipe pela presença. O assunto é importantíssimo. E eu sempre ouvi, tenho ouvido nos últimos tempos, da gravidade do caso Manhã Bosco. Ele impacta, ele dificulta, ele inviabiliza qualquer administração. Não se pensa não se pensa uma outra saída, senão que esses valores não sejam tão altos como está sendo pontuado. Então, a presença do procurador, a iniciativa do prefeito municipal de vir aqui junto a nós, vereadores, discutir esse problema, merece os meus elogios. É assim que tem que proceder. A imprensa, como um todo, diz aquilo que entende, aquilo que quer e aquilo que às vezes interessa. E nós temos a responsabilidade, nós somos questionados até se esse assunto seria discutido por nós, vereadores. E, com certeza, ele tem que ser discutido. Ele faz parte da nossa preocupação, defender o Executivo, defender a sociedade como um todo. E o prefeito Adiló, com certeza, procurador, assim como a sua Excelência, não tem dormido nos últimos dias,
porque esse assunto ele é de muita relevância. As dúvidas que mais surgiram, procurador, já foi citado aqui pelos colegas, um é o valor pago pelo escritório da advocacia, e outro se cabia ou não licitação. E a pergunta sobre o valor já foi feita aqui, e eu gostaria que o senhor esclarecesse a todos nós e a sociedade que está nos ouvindo sobre a necessidade ou não da licitação. Porque esse é um assunto importante, porque demonstra lisura, demonstra legalidade. E é aquilo que nós defendemos com grandeza, de que esse assunto seja realmente discutido e que a gente consiga reduzir com esse recurso de embargos, que seja reduzir o valor que realmente é exorbitante, e especialmente os juros e tal. Então a pergunta para encerrar é justamente que o senhor esclareça com mais detalhe para todos nós e para a sociedade em relação à necessidade ou não da licitação. Muito obrigado. Vereador Sandro. Primeiro, eu queria agradecer a presença do procurador. Passa a palavra. Vir dar essa atenção a todos nós, essa explicação importante. E como o colega Lucas comentou, né, que a gente tem que usar palavras mais fáceis de serem compreendidas pela sociedade, então eu vou dizer a forma que eu entendo a situação, né? Nós temos aí um pleno que nos julgou, com 6, 7 pessoas, né? 7 participantes, que já foi pela segunda vez, com mais 7, a gente continua perdendo. E aí a explicação ela é muito simples. Quando eu tenho que convencer 5 pessoas, é muito mais fácil eu conseguir convencer essas 5 pessoas do que convencer 33 pessoas. É muito mais fácil. Então, o que acontece? Eu compreendo o município fazer esse grande esforço, né? Porque se irmos ao julgamento com 33 pessoas que serão visitadas por esse ministro que nos representará, e que ele terá a oportunidade de visitar cada ministro desses 33, para explicar individualmente a cada um deles a situação da nossa cidade e o que poderá acontecer à nossa sociedade se esse valor vier a ser cobrado. Com isso e esse trabalho, ele conscientizará os ministros que não só vão dar uma olhada por cima, mas se aprofundarão na situação e no processo que está em andamento. E com isso, a oportunidade da nossa cidade não ter que pagar esse valor, que hoje nós estamos falando num absurdo astronômico de 800 milhões de reais, onde que na realidade o justo e correto, como nos foi passado, seria 130, né? Estão falando em 800 milhões, gente. Então eu, nesse caso, olhando para a população de Caxias do Sul, para a nossa sociedade, e não só para nós, mas para os nossos filhos, né? A destruição astronômica que aconteceria na nossa sociedade se tivermos que pagar isso, até porque seria inviável e não teríamos como pagar, né? Eu acho que todo e qualquer esforço que venha a ser feito, e vou mais longe, custe o que custar, para nos livrar desse fantasma que nos assombra, e que assombra também a administração pública, seja a que tinha antes, a que tem agora, ou que terá depois, né? Que fica inviabilizada de investir, aonde todos os nobres vereadores sempre reclamam que não tem investimento. Se vier a acontecer uma tragédia dessas, não haverá mais investimentos. Então, todo o esforço é necessário. Eu, da minha parte, concordo com essa contratação, de contratar pessoas realmente... Outra coisa, valores. Valores. Não vamos esquecer, nobres colegas, que os valores de Brasília não são iguais aos valores de Caxias. Isso talvez as pessoas não estão levando em conta. Em Caxias, em Brasília, os serviços possuem um valor muito diferenciado. Por quê? Porque são pessoas extremamente preparadas para fazer um trabalho com exclusividade. Então, eu acredito, sim, que é justo fazer esse trabalho, é justo contratar esse escritório, e vou mais longe, e posso até ser criticado. Mas,
Se tivesse uma forma de nos garantir, de nos livrarmos desse fantasma, né, que hoje se fala em 800 milhões, se poderia pagar não 500 mil, mas 10 milhões. Basta que a gente tivesse certeza, né, de sermos livrados desse fantasma que nos assola. Parabéns ao trabalho do senhor e parabéns ao Executivo por essa contratação. Com a palavra a vereadora Estela. Bom dia, procurador. Agradecer a visita a esta casa. Dizer que, de fato, é um assunto de muita complexidade. Nós, vereadores de primeiro mandato, inclusive, estamos nos ambientalizando com a questão, mas é de extrema importância a gente poder dialogar sobre algo que somos tão questionados, né? A gente vem vendo uma prática de transferência de responsabilidade. Todo prefeito que chega vai empurrando com a barriga para passar de 4 em 4 anos e essa dívida vai aumentando cada vez mais. Atualmente, a gente paga 220 mil de juros ao dia. Então, olhando essa prática, inclusive é um dos nossos receios, esperamos que essa não seja a tática adotada pelo prefeito Adiló, de passar para daqui 4 anos, porque atualmente o valor dessa dívida já é um valor exorbitante, já é um valor que prejudicaria muito a cidade de Caxias do Sul. Mas daqui 4 anos, esse valor chegaria próximo a 1,5 bilhão, o que comprometeria metade dos cofres públicos da cidade, reduzindo verbas em todas as áreas, que, como o vereador Fantinel falou, são já de tanta importância e já têm tantas necessidades. Então, eu me pergunto se, não havendo nulidades no processo, e peço desculpa se eu usar o termo errado, não sou da área do direito, existe a possibilidade de se conversar com a família e tentar fazer um acordo. O valor daqui 4 anos será um valor muito maior. Então, pensar num acordo de redução de 30% no valor de agora já é menos do que a gente pagaria daqui 4 anos, mesmo reduzindo 30% de um valor, já com um acréscimo dos juros, né? Então, é mais ou menos essa a minha dúvida, se existe essa possibilidade. Muito obrigada. Vereadora Denise, com a palavra. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Bom, primeiramente, então, também cumprimentar o procurador Adriano Taca, e aqui também acompanhado pelo procurador Felipe, né, representando o corpo técnico da PGM, que já vem desenvolvendo um belo trabalho, né, dentro desse processo. Diria que praticamente, né, 95% do processo já foi realizado pela PGM, o que nos orgulha muito, porque, tecnicamente, nós que já estamos aqui há algum tempo, a gente já reuniu várias vezes com representantes da PGM e sabemos do belo trabalho que tem sido feito. Mas, infelizmente, também sabemos que dentro do judiciário nem sempre o bom trabalho é o que aparece, né, o que funciona. E, dentro disso, a gente, claro, a gente também estranha esse contrato, né, que tem um valor bem alto para essa banca, porque se 95% do trabalho já foi realizado, então 5%, o que realmente essa banca faria? Vai dividir com a PGM ainda o restante do processo? Então, acho que esse entendimento a gente precisaria ter melhor. O senhor falava aqui no final da sua fala, né, dizia que o município questiona quem deve pagar, quem vai pagar essa indenização, né, se é o município ou não. Claro, a gente sabe por muitas vezes que a gente entende que não seja o município, mas a gente também tem uma preocupação, e vários moradores lá daquela região também têm, de que daqui a pouco sobre para os moradores do 1º de maio. Então, a gente gostaria de entender qual a tese do município, né? Se não é o município, quem pagaria? Claro que o município tem que defender o interesse público, mas a gente gostaria de ter essa informação. Ainda sobre a fala da vereadora Estela, a gente também gostaria de saber se há possibilidade de ter acordo para pagamento com verbas indenizatórias. Acho que é nesse sentido de ter acordo com a família. Se há essa possibilidade, há essa intenção, se vislumbra isso em algum momento, se não é agora, dependendo da etapa do processo. E essa nova banca, o prazo de atuação dela é daqui até o final do processo, dos 2 processos que o senhor colocava? Acho que é isso que a gente precisaria, né, compreender. Então, são esses questionamentos também complementavam, que para mim, que já estou aqui há algum tempo, para mim é novidade, né, vir o Executivo
Normalmente, claro, visitas que vêm aqui e ocupam a tribuna são visitas de cortesia, mas não com esse protagonismo de vir já trazendo informações, né, sobre o processo. É uma novidade. Claro que a gente gostaria de ter sabido um pouco antes para a gente também se preparar melhor, né, se apropriar melhor de todo o processo, mas a gente há de reconhecer essa atitude aí do Executivo Municipal. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Moleque. Bom dia, presidente. Parabenizar de imediato nosso procurador do município. Palavra, presidente. Que defende com responsabilidade e tenta fazer o melhor possível para a nossa cidade. Palavra, presidente. Farei minha pergunta bem breve. Eu, como líder presidente da SEDUT, apoiando, tentando fazer o máximo aí pelo desenvolvimento da nossa cidade, sou totalmente favorável à contratação desse escritório, porque, além da especialização, se a outra parte fez, é porque dá resultado. Há tempos esse processo está aí, e a gente sabe, como outros vereadores sabem, lá na frente pode se agravar ainda mais o problema. Mas a minha pergunta é simples e objetiva. Já teve algum caso parecido com este no Brasil? E qual foi o desfecho? Era isso. Obrigado. Zé D'Ambrosio, com a palavra. Agradecer a presença do procurador. Conheço muito bem o Felipe, tem um trabalho maravilhoso, com muita dedicação, né? A prefeitura continua fazendo as manutenções e tem que continuar. Vai fazer o quê? Eu, por muitas vezes, procurador, estive lá, junto com a engenharia, secretário de obras, Beco 2, Beco 22, aquela população sempre foi atendida por todas as administrações. Lembro que foi uma época sequestrado 68 milhões e que a Procuradoria demorou muito tempo, inclusive, para... Foi 2017. Então, nós estamos diante de uma situação que todos os habitantes de Caxias sabem o tamanho do problema. Fiz um cálculo aqui de que se a avaliação da PGM é de 130 milhões aquela área, dividido por 600 famílias, daria em torno de R$215 mil por família. Vejam bem, nós percebemos que não tem outra saída. E que, com certeza, o município vai ter que pagar a família e depois regularizar. Então, eu pergunto, procurador, o objetivo maior da contratação deste escritório é reduzir o valor, para que depois a prefeitura tome como dela e regularize. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Vereador Bressan. Peço a palavra. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom dia, procurador do município, procurador de carreira também do município. Eu acho que, começando assim, parabenizando o procurador Adriano Taca pelo que ele veio fazer hoje aqui na casa. A gente que é de Caxias, Adriano Taca, e o doutor, que já foi meu professor, e gostaria muito de agradecer aqui por ter podido ser seu aluno, a gente não sabia de toda essa história. A gente é morador de Caxias, eu já sou há 40 anos, e a gente não tem esse relato e essa história verídica bem contada. São por diversos mandatos que é passada pelos diversos prefeitos que foram no decorrer desses 40 anos, vamos dizer, 38 anos praticamente de processo, que foi em 82, indo para 33, para 39, e a gente não conseguia visualizar e saber de toda essa história que vinha acontecendo. Então, a comunidade caxiense,
precisa saber, porque não só a comunidade caxiense tem esse interesse, mas de toda a Serra Gaúcha em especial, porque sabe que aqui Caxias do Sul é uma referência para todas essas cidades em torno, e se nós tivermos, infelizmente, uma condenação nos valores astronômicos, desses os valores que não tem condições nenhuma de ser pago, em torno de 800, 900 milhões de reais, a gente sabe que vai prejudicar todo o nosso orçamento e ainda toda a nossa Serra Gaúcha, porque Caxias do Sul é referência. Então, a gente tem certeza absoluta aqui da competência, do caráter e da responsabilidade que o senhor procurador, o executivo, nosso prefeito Adiló, de não deixar parado esse processo e não esperar por o que pode vir a acontecer. Nós temos que, sim, se igualar às forças, que nem o senhor comentou no início, se igualar às forças da família que está procurando seus direitos, e ela tem os seus direitos, é obviamente que ninguém está negando de ser pago, mas um valor correto, um valor onde nós não podemos comprometer todo o nosso orçamento. E pegando também a fala do vereador colega Fantinel, nós temos sim que adquirir essa área e depois um valor, que isso a gente pode ser até aqui criticado, mas a gente tem que ser já debatido, ser claro, que essas famílias sim tenham a responsabilidade de pagar os seus terrenos, ter as suas escrituras, que escritura é dignidade. Tenho certeza absoluta que, obviamente, é em valores que a Prefeitura de Caxias, o Poder Público está buscando, que são valores lá, que eles também têm que pagar, que sejam, né, justos, e não nesses valores aí que jamais alguma família teria condições de pagar por um terreno. O que a gente busca é justiça, é valor justo. Tenho certeza absoluta que os procuradores, junto com esse escritório renomado de Brasília, vão buscar um entendimento melhor, e tenho certeza que, em conjunto, os senhores vão fazer um ótimo trabalho. E que nem o senhor colocou desde o início, temos que ter um escritório atuante, direto lá em Brasília. Não tem condições de estar os procuradores saindo de Caxias a todo momento para marcar audiência, para marcar algum tipo de conversa com os ministros, sendo que a gente está distante. Então, procurador, mais uma vez, procurador Adriano Taca, e procurador de carreira do município, parabéns por vocês não deixar de atuar, recém-assumindo agora, junto com o nosso prefeito, e de vocês terem esse entendimento que temos que buscar o quanto antes, tá, um escritório de renome, um escritório conceituado, que possa ser a nos ajudar. Caxias do Sul está preocupado há anos com esse processo. E tenho certeza absoluta que, olha, deve ser a primeira administração, acredito, Peço palavras, senhor que presidente, vem aqui para esclarecer como tem que ser. Nas palavras que a comunidade, como o vereador Lucas, como comunidade, temos termos jurídicos que a comunidade não conhece, nem eu também não conheço. Então, a gente gostaria mesmo que viessem palavras que a gente entenda e que a gente consiga entender realmente esse processo e esse fantasma que nos assola há muitos anos. Muito obrigado, senhoras e senhores presidentes. Vereador Camires, com a palavra. Bom dia, procurador. Agradeço a presença e os seus esclarecimentos. Eu teria só uma pergunta. Se teve alguma exigência da Justiça em instalação de energia elétrica, água, luz, esgoto, calçamento, se houve uma exigência para a instalação de todas essas benfeitorias a este bairro? Obrigado. Próximo inscrito, vereador Juliano Valim, com a palavra. Estimado procurador Adriano Taca, parabenizo pela iniciativa, está aqui na Câmara, prestando esclarecimento a nós vereadores e também à população caxiense. Ressaltando que esse investimento de R$500 mil tem que dar retorno sim à população caxiense, claro, ou ao nosso município. Pergunta: gostaria de saber o valor exato ou estimado do gasto que o município já teve com esses processos. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Marcão, com a palavra. Bom dia, professor. Sempre quem lhe conhece sabe da sua fineza e presteza
esclarecimento público. Tem uma pergunta para fazer para o senhor, que foi já feita, o senhor já me respondeu, mas até para ficar em conhecimento de todos. Mas antes eu queria chamar a atenção aqui dos colegas para um assunto que eu acho que é bastante pertinente. Nós estamos falando de 800 milhões de reais, nós estamos falando de uma insolvência do município, nós estamos falando que vai faltar médico, vai faltar professor, vai faltar dinheiro para pagar salário, né? E eu entendo que a família Banha Bosco, quando procurou seus direitos, ela queria que fosse a coisa justa, né? A gente entende isso e eu acho que ela tinha todo o seu direito. Mas quando a gente fala que a Procuradoria avalia como 120 milhões, 130 milhões o valor justo pelo terreno e a gente está chegando a cifras de quase 1 bilhão, a gente vê que não tem justiça nisso aí, né? Quando se fala em acordo, eu acho que a vereadora Estela falou muito bem sobre a questão de acordos. Eu acho, e aqui até hoje que eu acompanho esse caso, nunca eu vi esse pedido. Eu acho que nós, como Câmara e representantes da sociedade, a gente poderia fazer esse pedido diretamente à família Banha Bosco, né? Porque eu acho que eles não precisam de 800 milhões para sobreviver. Eu acho que a gente poderia chegar num acordo, conversando, pedir o bom senso, né? Nós vivemos num período pandêmico, a gente viu que a nossa vida ela é ameaçada por um simples vírus, a gente viu que a gente passa, a gente começou a perceber que se a gente fizer as contas, 800 milhões, o vereador Valim mostrou uma escola caindo aos pedaços, né, no começo da sessão. Então, será que essa família, né, aqui eu estou fazendo um pedido como alguém que se elegeu representando o povo, será que eles não aceitariam sentar e entender a situação do município e conversar e resolver essa questão, né, pro bem de todos? A gente está falando de criança, gente, a gente está falando de doente. Eu tenho certeza que a família Banha Bosco tem o entendimento que daqui a pouco alguém vai morrer numa UBS aqui porque não vai ter médico, que uma criança não vai ter professor porque não tem dinheiro. Então, assim, estou aqui pedindo, professor Taca, encarecidamente, como cidadão caxiense, que vai ter que pagar essa conta um dia, mas que se tem um meio termo, né? Que a gente pare com essa briga interminável de mais de quase 60 anos, né? E que se resolva da forma mais correta possível. Eu acho que vale sim um meio termo e esse pedido, né, da Câmara de Vereadores à família Banha Bosco para que se tenha um valor razoável que não deixe o nosso município às traças, que seria péssimo para todo mundo. Fazendo então essa colocação, eu gostaria, o senhor já nos respondeu particularmente, enfim, mas eu gostaria de externar essa pergunta para que fique claro para todo mundo. O contrato anterior com o Ilmar Galvão prometia também visita a gabinetes, atuação mais próxima. O contrato era também, o contratado era um ex-ministro também do STF, e ex-presidente do STF, cobrou 50 mil e depois 120 mil mais recentemente. O valor de R$500 mil se baseia em quais parâmetros? Obrigado, procurador. Vereadora Gladys, com a palavra. Eu primeiramente queria parabenizar, então, o procurador Adriano Taca, procurador Felipe, né, que a gente tem uma vivência já, né. Eu sou formada em administração, então o direito para mim é uma coisa muito difícil, mas me pareceria tão simples, né. Eu digo que temos envolvidos aí a prefeitura, os proprietários dos terrenos e os moradores do local. A culpa não é só da prefeitura e nem só dos moradores, né? Então, eu acho que parabenizar o prefeito e dizer, vereador Marcon, que eu acho que há possibilidade dessa negociação com a família, porque se já existe uma agenda marcada com o prefeito, é porque eles também têm esse entendimento. Eles também estão querendo resolver, né, procurador? Eu não tenho nenhuma pergunta formada, mas eu queria deixar aqui a minha opinião. Eu acredito que os moradores também têm que pagar pelo seu terreno, numa linha de remuneração, de quanto ganha, né, renda familiar. O município também tem a sua culpa, porque quando a gente denuncia obras irregulares, é para evitar esse tipo de problema futuramente. E a gente sabe que tem, inclusive, desculpe, vereadores, mas que prometem mundos e fundos para poder se eleger. E isso provavelmente aconteceu no 1º de maio. Então, nós caxienses, vamos pagar essa conta.
Mas quero dizer, senhor procurador, que eu sou favorável, acho que nós não podemos desistir de uma luta aonde o representante poderá explicar, conversar, dialogar e dizer todos esses motivos. Porque duvido que vão ler 2.000 folhas. Então, vão ler só os pareceres finais, não sei, não sou do direito. Mas conversando, explicando, eu acho que é o caminho, o diálogo. Então, parabéns. Não tenho perguntas, mas eu particularmente sou favorável a esse recurso também. Vereador Felipe, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, procurador Adriano, procurador Felipe, meu amigo, colega. O que a gente trata aqui é o futuro de Caxias do Sul, né? Um caso específico que versa sobre o futuro da cidade. E, para quem esteve aqui no último mandato, é até uma novidade um secretário se oferecer para vir aqui dar explicação, né? Porque nem convocação praticamente funcionava antigamente. Isso é importantíssimo, até para distensionar. Eu me lembro, vereador Renato Oliveira, em 2017, nós convidamos, uma das primeiras ações, a gente convidou os ex-procuradores do município para virem aqui à casa, para que a gente pudesse debater o caso Manha Bosco. E, felizmente e infelizmente, né, vieram o procurador do PT, o Vânios, veio o procurador Lauri, do governo Sartori, o procurador Vitório, do governo do Alceu, e do governo que estava atual no momento, vieram os procuradores de carreira, né, porque o atual governo naquela época não enviou nenhum representante. Algumas ações que a Câmara fez no último mandato e foram importantes, na minha visão. Eu estive, inclusive, com o vereador Adiló, à época e prefeito agora, visitando os deputados federais, os senadores, a sucursal do governo do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília e a imprensa também, intermediado pela, então, assessora deputada Neri à época. Estivemos visitando a imprensa nacional para mostrar o que representa e a abrangência do caso Manha Bosco, o que pode representar não só para Caxias do Sul. E acredito que essa atuação política depois foi reforçada indo o vereador Périco e a vereadora Paula Iores, que agora é a vice-prefeita, então os dois estiveram lá trabalhando o caso Manha Bosco, o município não ia e a Câmara foi. E eu acredito, sinceramente, que deve partir do município o convite à família por uma possibilidade de negociação. O município tem que procurar, o município é o afetado, porque a gente fala aqui da inviabilidade do município, né? O município tiver que pagar R$1 bilhão, tu não recupera mais. Não recupera mais. E o estouro não é só em Caxias. Tu vai comprometer toda uma região. Então, eu acredito que, principalmente nessa questão. Outra situação, procurador, e lhe questiono também o Felipe, me preocupa que, quando esse caso encerrar, ele pode causar uma jurisprudência nacional. E aí, nós estamos falando da inviabilidade de todos os municípios do Brasil, porque todos os municípios têm algum caso de invasão. Então, se nós tivermos essa jurisprudência contrária a Caxias do Sul, vocês imaginem o que vai virar. E nós temos outros casos em Caxias e temos casos diversos no Brasil inteiro. Quantos casos desse tipo tem em São Paulo, no Rio e, né, aí para frente? Então, se isso proceder contra Caxias do Sul, vai representar algo para os 5 mil municípios do país. Então, a pergunta que eu lhe faço é isso, se o senhor acredita que isso pode virar uma jurisprudência contrária aos municípios, que vai ser Caxias do Sul como referência, né, de um fato histórico, pesado, e que vai representar o fim de diversos municípios no país e a não possibilidade de recuperação, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra é se o município pode, nessa negociação, incluir bens próprios e índices construtivos. Se o município pode negociar com a família através dessas duas situações. Então, procurei fazer um breve histórico aqui, até para a gente fazer uma referência à importância e o que isso representa para o futuro, não só de Caxias, mas também para diversos municípios do país. E Caxias do Sul, a gente pode ficar tranquilo que tem outras ações sendo preparadas nessa mesma linha, que, né,
E a gente tem visto já em matérias de rede social aí que tem outras situações sendo preparadas em outros terrenos aqui da cidade de Caxias. Então, basicamente é isso. Obrigado pela sua presença. Vereadora Tatiana. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadoras e vereadores, começar então saudando, né, nosso procurador Taca, também saudando o nosso procurador que há muitos anos, né, já vem, e na figura do Felipe saudar todos os demais procuradores que vêm fazendo um trabalho incansável na defesa dos interesses do município, né, e fazer alguns questionamentos e também alguns comentários, né. Com relação à ação jurídica, eu gostaria que o procurador me confirmasse, né, o fato de termos a ação jurídica, né, desta contratação de um escritório em Brasília não inviabiliza, né, a conversa, a questão política, né, do prefeito com a família. Essa é uma pontuação importante que eu vejo que há um certo medo, né, um certo receio, né, e talvez até uma certa confusão de que, sim, o município tem interesse em dialogar e que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Então, gostaria que o senhor confirmasse se isso procede, né? A outra questão que também vem sendo levantada é com relação ao valor do contrato, né? E aí eu acho que cabe a gente, fica esse questionamento para o procurador, o que é que o Tribunal de Contas ele orienta com relação à contratação, então, de advogados terceirizados, né? E se o custo, hoje, se o município optou por trabalhar com um custo fixo, que me parece que reduz o valor do que se fosse aplicado a tabela da OAB, né? Então, esse é o meu segundo questionamento. E também, né, se não houvesse essa contratação desse município, o que aconteceria? Quais seriam os próximos passos? O município seria penalizado e teria que arcar com este valor todo? Como isso procederia se não houvesse esta ação, né? Então, esses são alguns dos questionamentos que eu tenho a fazer. Novamente, né, agradecer a presença de vocês aqui na casa. Acho que esse é um tema fundamental para Caxias do Sul. E nós estamos falando de uma ação que, se executada da forma como ela está hoje, neste valor, vai inviabilizar o município de Caxias do Sul para os próximos 20, 30 anos. E aí aqui eu digo, né, nós nesta casa estamos constantemente cobrando do poder público soluções para situações de escolas que estão com dificuldades, de obras grandes com relação a alagamentos, né? Então, tudo isso vai ter um impacto muito grande na vida de todos nós, cidadãos caxienses, né? Então, esses são os questionamentos que eu gostaria de fazer. Novamente, agradecer a presença de vocês aqui, esclarecendo essas situações. Muito obrigada. Próximo inscrito, vereador Rafael. Bom dia ao procurador, Felipe também. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, procurador. Se como foi a rescisão do contrato com o Mar Galvão, né, se ele deu algum parecer, um ofício da perspectiva, né, sobre um parecer final do processo, não sei se a PGM tem cópia disso, se puder fornecer para nós, desse processo, quando foi encerrado o contrato, que é muito importante para a gente saber o motivo dessa nova contratação, né? E se o recurso apresentado tem uma perspectiva final de prazo, né, de encerrar, porque como a vereadora Estela falou, daqui a pouco pode empurrar para um próximo governo, daí o outro governo vai contratar mais o escritório, e aí o município, é fácil tirar do bolso do contribuinte, né? Então, sempre empurrar para frente, porque ninguém quer ter esse pepino nas suas mãos. E a questão, por que os 67 moradores que ocuparam a terra, eles não estão citados no processo? Então, só essa minha questão aí que eu tenho para fazer. E se tivesse a cópia aí do Ilmar Galvão, quando ele encerrou o processo, né, quando foi encerrado o contrato com ele, se ele deu um parecer, né, final, e se a gente puder ter acesso a essa cópia, por favor. Obrigado. Eu vou passar a condição dos trabalhos ao nosso primeiro vice-presidente, Lisiando Fiuza, para que eu também possa me manifestar. Após isso, eu não retorno mais à condução, porque eu tenho dos trabalhos, eu tenho uma agenda com o governador às 14h, a gente nunca sabe o que encontra no trânsito. Então, passo a condução dos trabalhos para o Fiuza, nosso vice-presidente, para que eu também possa me manifestar sobre este assunto.
estão assumindo os trabalhos. Com a palavra, então, o vereador Velocino S. Primeiramente, cumprimentar nosso procurador Taca, Felipe Dalpiaz, que eu lembro muito bem. Eu estava aqui pensando, quando eras prefeito, o Dalpiaz veio lá em Galópolis, numa situação no Alto de Galópolis um pouco parecida, hoje é consolidada com, transformamos em núcleo urbano. E se essa moda pegar, ali na frente, talvez, vai ser um prato cheio para quem é do jurídico, que não é o meu caso. Mas eu entendo, procurador, algo está errado. Aquele ministro que desempatou 3-3, em outro momento votou a favor do município. Esse é um questionamento de um leigo. Eu sou totalmente a favor, sim, de contratar esse escritório. Os honorários advogativos, que seria no máximo 6%, foi dado 15%. Então, algo está errado. Então, cabe sim, porque hoje, eu sei que o procurador, porque o ano passado, era ainda o ano passado para ter contratado um escritório. Orientação da Procuradoria para contratar o ano passado ainda. Colega adjunto, procurador adjunto Felipe, já tentou negociar com a família. O que a família tem é um cheque de 800 mil na mão, e eles querem receber. O problema não é do A ou do B, é de todos. Cabe ao município, sim, diminuir o valor, porque hoje não tem mais nada para negociar, só prazo. Ou imóveis em troca, enfim, hoje não temos mais nada para negociar. Então tem que ter, sim, porque se a família tem advogados aqui, tem em Porto Alegre, tem em Brasília, por que o município não pode ter? Tem que igualar. E talvez a família, eu não estou dizendo que não merece receber. Agora, o valor justo. O valor de uma terra nua seria. Não foi o município que construiu as casas. É de interesse público, cabe assim ali na frente, depois disso consolidado, e essa é a minha opinião, de ver com as famílias diante de cadastro o que pode pagar, 50, 100 por mês, sei lá, 20, 30 anos, enfim, é conjunto esse trabalho. Não adianta agora encontrar o culpado, porque daí são vários. Mas eu, vereador Uessa, é totalmente a favor, que nem foi dito aqui, 33 votos é diferente de 7 votos. E vendo 3-3 ali, professor, procurador, algo está errado. Há muita divergência. Agora, se tu não apresentar o contraponto, fica fácil. Um cheque em branco, um cheque de 800 eu quero receber. E é justo. Então, eu sou plenamente a favor, porque senão o município para, vocês sabem, não precisa. E se essa moda pegar, nós que fomos subprefeito, Ricardo, que eu acho sim que deve se dar infraestrutura, o mínimo direito de ir e vir, os cidadãos somos todos iguais, em loteamentos que a gente procurava fazer o máximo, mas se essa moda pegar ali na frente, é um prato cheio, e aí sim, aí o município praticamente vai viver em função desse tipo de situação, e aí não adianta vir aqui mostrar demanda. Então, eu sou plenamente a favor. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Muitos se questionaram, eu durante o final de semana, inclusive, encontrei com o vereador Scalco, muito questionado na rua, porque as pessoas pensam que agora, porque eu sou presidente, tenho poder. Não tem poder. Poder não tem, mas temos que, no mínimo, dar uma explicação. Ah, vocês não vão fazer nada, vocês não vão debater. A maioria, 99%, 95%, não entende, não sabem como é que tudo isso, como é que foi. Ele só vê que o município está gastando aquilo que não tem para gastar, para dizer. A verdade, não tem. Mas é o que nos resta. É o que nos resta. Então, de questionar, ah, vocês não vão fazer nada. Então, claro, procurando o procurador que sempre está à disposição, inclusive amanhã. Ontem também eu questionei, ó, precisamos ver da Bolsa de Estudo, amanhã vamos conversar. E se colocou à disposição a fazer uma visita, então nós fomos ver no regimento o que caberia. A verdade nunca é, não precisa esconder. O que era possível receber um ilustre visitante, mas principalmente falar, mostrar para a população
aquilo que temos e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Eu acredito que o objetivo é igual para todos. Fazer o melhor para a nossa cidade. Promoção política não cabe para mim, é um caso muito sério para se aproveitar disso. Acho que isso não cabe mais no nosso município. Obrigado e estamos sempre à disposição de depender de mim esta casa para fazer o melhor para a nossa cidade. Do presidente Ues. Então agora, procurador Adriano Taca, por gentileza, o senhor terá então até 15 minutos para a resposta dos questionamentos de cada um dos senhores e senhoras vereadores. Com a palavra, então, procurador. Obrigado, senhor presidente. Inicio aqui pelo vereador Lucas. Vereador, desde sexta-feira, a contratação foi quinta, os embargos interpostos sexta. O meu telefone não tem tido descanso, com a imprensa me ligando para saber disso. E como a primeira sessão da Câmara foi hoje, eu tenho para mim sempre a transparência. Essa casa é a casa fiscalizadora, é aqui que eu devo dar explicações, é aqui que eu devo. Então, o motivo, até que estranho para algum vereador a minha presença aqui, é de ter conversado com o presidente. Eu estou à disposição de primeiro dar as explicações para os senhores e para as senhoras vereadoras. Esta é a minha função. Quem me conhece na minha vida profissional sabe da minha atuação. Então, estou aqui nesse sentido e posso vir aqui quantas vezes for preciso. Vou atender, sim, a imprensa? Devo. O prefeito tem dito isso, atendam. Mas, primeiro, eu devo explicar para essa casa. Talvez todos os questionamentos aqui, eu não tenha todas as informações. Mas a minha agenda é aberta e vocês podem ir até a Procuradoria ou podem pedir. Não há nenhum problema em eu vir aqui no gabinete de vocês e conversar com cada um de vocês. Independente de partido, independente de qualquer situação. Está aqui o meu compromisso. Segunda situação que eu queria pontuar. Desde que nós, governo, decidimos por contratar um escritório em Brasília, meu primeiro pedido foi: quero um procurador de carreira junto em todos os atos. Por isso que está aqui o procurador adjunto, Felipe Dalpiaz, que nos acompanhou em todos os atos. Todas as ligações de negociações são feitas em viva voz, para que todos estejam cientes da negociação que se está se fazendo. Terceiro ponto, convoquei a PGM, os procuradores responsáveis, para saber do que nós estávamos fazendo. Nada às escondidas, tudo às claras, tudo transparente. Vereador, os recursos cabíveis, ainda há a possibilidade de embargos aqui no STJ, né? Esses embargos com efeitos infringentes são efeitos de modificar a decisão do processo. De rescindir significa retirar o município desse processo. E isso nós queremos levar, então, que seja ao pleno do STJ. E, se aí nós não formos, nós ainda vamos discutir no STF. E é importante que os senhores e as senhoras saibam que nós temos duas ações aqui. Uma ação rescisória e uma ação de execução da dívida. Essas duas ações, elas estão sendo discutidas no STJ, mas ainda há espaço para discussão no STF. Nós não vamos nos dar por vencidos. Nós estamos equilibrando forças. Que para fazer um acordo, para propor um acordo, hoje o acordo está desproporcional ao município. Não há o que negociar, podemos até negociar, um imóvel, isso, terá que passar pela Câmara, quais os imóveis, qual o valor, a família aceita, não aceita. Então, isso é uma discussão que, os embargos aqui, a discussão, ela não obsta à negociação. A negociação está aberta no campo político. O prefeito vai receber, vai negociar. Esse escritório que está sendo contratado é para as duas ações, e já respondendo ao vereador, porque as perguntas, algumas, elas são do mesmo, se excluiu desse contrato aquela ação em que o Ilmar Galvão está responsável.
não se sobrepôs à atuação de procuradores. Ele tinha uma atuação específica e para aquilo ele foi contratado e ele ainda continua lá. Essa é para outro objeto. E esse objeto do valor, senhores e senhoras, ele se estende de hoje, do recurso que foi sexta-feira, até o último recurso possível. E saibam vocês que, para nós sermos transparentes, caso alguém não tenha se atento ao contrato, esse escritório, nós o contratamos com uma cláusula de êxito. Porque é a cláusula de êxito que vai fazê-los trabalhar em prol do município. O Código de Processo Civil permite 3% do valor. E a negociação deles, né, os 500 mil, eu entendo que para Caxias do Sul é muito dinheiro, numa situação que nós estamos. Mas para parâmetros de Brasília, é um valor justo. Esse mesmo ministro foi contratado a R$ 1.500 a hora no outro processo que nós juntamos ao processo de inexigibilidade. Então, nós temos que imaginar que essa atuação desse advogado vai ser para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, para mais 20 anos, enquanto durar essa atuação desses processos, se ela for para o STF. Mas no momento em que nós equilibrarmos forças, nós temos maior poder de tentar um acordo. Então, é essa a situação, né? Então, os custos da banca foram, sim, verificados. Lá atrás, o vereador já havia dito, nós já pagamos, quando digo nós, município, porque aqui represento, já foi pago 50 mil mais 120 mil para situações específicas. Um agravo foi 120 mil, só o agravo. 2010, 2017, fazendo essa correção, aquela foi específica. Essa é para 2 ações, para toda a atuação de agora até o STF. Claro que não há a certeza de que isso vai, mas a contratação é para o todo do processo, né? Foi questionado, e se alguma resposta das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores não for respondida aqui, eu estou à disposição, mais uma vez, porque eu já estou ocupando metade do tempo e falei só do vereador Lucas. E tenho todos os demais. Eu respondo pessoalmente para cada um de vocês. Sim, lá no processo originário, há como parte as 67 famílias lá, originárias. Só que na hora da execução, como o município foi incluído, escolheram o irmão rico para cobrar. E estão cobrando só do município. Mas o município não pode regularizar agora aquele imóvel, porque está se discutindo de quem é o imóvel. O município estaria criando essa jurisprudência que depois salve-se quem puder. Então, nós estamos discutindo com o município, não. E aí, depois, a cobrança, bom, é outra parte. Eu estou aqui vendo isso. E isso não significa que nós não iremos assistir os moradores, que não será feito um projeto, que não será tentar... Nada. Eu estou falando processualmente, aqui dizendo, né? A Lei 8666, de 93, sim, ela cria como regra a licitação. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão. Mas lá no artigo 25, no inciso 2º, estabelece a possibilidade da contratação por inexigibilidade de licitação. Significa, eu não tenho como fazer uma concorrência entre advogados. Porque aquele notório saber do ministro José Augusto Delgado, ele não é comparável com outra pessoa. Ele tem esse condão. Tá? Então, processos desse gênero já foram feitos com o ministro Ilmar Galvão. Só que o ministro Ilmar Galvão, houve, nesse passar do tempo, talvez um desinteresse pela causa. Não poderíamos continuar com ele. Temos que buscar outro que seja melhor do que aquele. Então, esta é a situação, né? A vereadora Estela coloca, então, a possibilidade do acordo. Vereadora, sim,
desde sempre eu tenho dito, não obsta. A família, o prefeito tem dito, acho que na sexta-feira, que ele vai receber nos próximos dias, ele estava esperando o prefeito Cassina voltar de férias e fará essa reunião. Será feita. Nós não estamos brigando aqui com a... Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que dividir juridicamente o que se está fazendo em defesa do município e politicamente a questão que há de um possível acordo. Inclusive, esse escritório que está sendo contratado é para tentar também um acordo. Mas esse acordo tem que ser chancelado por nós. Então, são propositivas de acordo. E eles têm expertise nisso, nesses valores, nesse tipo de causa, nessa situação, né? A vereadora Denise, né, fala com relação à divisão com a PGM. A PGM teve uma atuação muito importante, vereadora, em todo esse processo. É reconhecido, o prefeito reconhece nominalmente todos os procuradores, né? Procuradora Ana, né? Procurador Felipe, procuradora Renata, né? A procuradora Karen, que foi a Brasília, que se dispôs, que foi lá. Foi ela que convenceu o ministro Herman Benjamin a pedir vista do processo e mudar o voto dele. O ministro tem dito que é a maior anomalia processual já vista nesse Brasil. Então, há que haver esse reconhecimento da Procuradoria e da capacidade da Procuradoria. Tanto que eu chamei a Procuradoria para dizer, olha, temos essa intenção, vocês concordam? Vocês entendem que agora nós colocamos a posição? Sim. Então, tem tido isso. O que nós queremos, quando tem essa cláusula, é não passar todos os poderes sem ressalvas para esse novo escritório. Nós precisamos ter também. Vai que aconteça uma anomalia, uma outra situação, em tempos de Covid, sei lá, a Procuradoria tem que ter também a possibilidade de atuar. Mas a atuação é pessoal do ministro. É dele, é com ele que nós conversamos. Tá? O acordo, né, a questão de quem paga a dívida, né, vereador. Então, nesse momento, foi escolhido o município porque era o ente. E a ação de regresso, não dá para se contar agora no momento do pagamento, é um momento futuro de verificar de como vai se regularizar aquele imóvel e tudo mais, né? Foi falado aqui ainda sobre o acordo, eu tenho 3 minutos só, né? A questão da exigência de instalação de água, a gente sabe que se o município não der essa questão básica, o Ministério Público vai entrar com uma ação, vai exigir do município. Nós temos outros, a questão do Alto de Galópolis, lá também, uma precariedade nas estradas, mas, por outro lado, o município não podendo atuar, então, tem que, às vezes o município se vê demandado a atuar, porque a população é merecedora dos serviços básicos do município, e outra vez a impossibilidade do município atuar onde que há esse tipo de irregularidade, né? O vereador Valins me coloca dos custos dos gastos de processo. Vereador, eu tenho que apurar esses gastos, tá? Mas a gente não pode imaginar para uma situação só. Você tem que imaginar que toda vez que eu tiver que ir a Brasília, né, são lá 4, 5, 6 mil reais que eu envolvo. E são questões que, às vezes, elas são pontuais ou diárias, ou para quem um escritório que atua em Brasília é uma outra facilidade, é um outro acesso. Outro dia, quando eu comentei, temos que contratar um escritório que tenha trânsito. Não significa que tenha que... Não, trânsito significa morar em Brasília, estar disposto a ir lá todo dia, conhecer o funcionamento da casa, saber o horário, saber como é que se marca, saber com quem se chega para conversar. Isso é o trânsito, é expor, é atuar, é ter a dedicação para esse processo exclusiva, né? O acordo da família eu já falei. Aqui foi falado então pelo o contrato de 50 mil, 170 mil, é realmente um valor que foi feito específico para aquela situação, né? Se nós trouxermos ele a valores atuais, e se nós colocarmos que são 2 processos e que será atuação de agora ad perpetuum,
ele se dilui bastante, esses 500 mil aqui, né? Alguém vai me dizer, tá, mas 2,5%, 2,75% como cláusula de êxito, isso significa que a cada 100 mil que o município deixa de pagar, nós vamos pagar 2.750. Nessa altura do campeonato, e imaginando 800 milhões, é uma cláusula de êxito, né? Infelizmente, terminou o meu tempo e eu tenho muitas, mas eu me coloco aqui à disposição, tem vereadora Gladys, vereador Felipe, né, vereadora Tati, vereador Rafael, o vereador Ues, para responder pessoalmente para cada um dos vereadores e das vereadoras. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, procurador Adriano Taca, pela sua visita aqui na casa e também por, de uma certa forma, também esclarecer aos nobres pares a respeito deste assunto que nós estamos falando, da contratação desse escritório de advocacia. Na sua pessoa também quero agradecer aqui o procurador Felipe, e nós vamos então encerrar a sessão neste momento, nós vamos para suspender, melhor dizendo, a sessão nesse momento, para a despedida aqui dos procuradores, e daqui a pouco nós retomamos para que nós venhamos fazer então a ordem do dia. Suspensa a sessão.